É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Bem-vindos ao Deite um Divã, um podcast onde nós te sugerimos como viver com mais leveza, equilíbrio e propósito. Gente, hoje o coração tá saindo pela boca, porque é um episódio muito especial. Nós estamos fazendo 1 ano de Deite um Divã. Quem diria, hein, que íamos chegar tão longe? Por isso, nós estamos gravando um episódio muito especial, com 2 pessoas muito especiais aqui nessa mesa com a gente. Então, fique por aqui que vai ser imperdível. Tudo bem? Oi, meninas, tudo Oi. bem? Que bom vocês aqui de novo. Tô muito feliz. Obrigada. Oi, Carol, tudo bom? Quem diria que a Nossa, gente ia ser 1 ano, hein? se tolerar por 1 ano. Isso não acontece muito. Mas mentira, a gente Mentira. cresceu e aprendeu um monte de Sim, coisa. nossa, é. Prazer enorme estar aqui, gente. Fico muito feliz com essa oportunidade e mais feliz ainda por vocês estarem falando sobre assuntos tão importantes, né? E tão necessários nos dias de hoje. Sim. Eu tô me sentindo honrada. Nossa, do lado de mulheres tão incríveis que apenas nos inspiram diariamente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço vocês. É muito bom a gente estar aqui, com certeza. E assim, quando nós iniciamos, a gente não tinha noção de nada. Alguns já conhecem a história, né? Eu tinha vontade de ser convidada para gravar um podcast, ninguém nunca me convidou. Eu já estava me sentindo assim, sem importância na Terra, porque ninguém me convidava. Aí um dia o Martinelli me chamou para assumir um quadro de um podcast numa agência que ele estava montando. Eu falei, gente, um podcast só meu. Eu só queria gravar um como convidada, agora eu vou ter um só meu. Aí eu falei, não, sozinha eu nem me arrisco, porque se a gente quer ir muito rápido, vai sozinho, né? Se quer ir longe, vai acompanhado. Eu acredito que se eu tivesse assumido isso sozinha, talvez hoje a gente não estivesse aqui comemorando esse 1 ano. Então, eu pedi para que Deus me ajudasse a selecionar algumas pessoas para estar aqui. Te agradeço muito Eu que te agradeço. por ter aceito o desafio. Eu sei o quanto foi difícil para você, Sim. o quanto foi desafiador Foi para você. desafiador. Para mim não certo. era. Eu já vi a mulher incrível e comunicativa e elegante e simpática que ela é. Eu falei, não, quero essa mulher comigo. Mas ela falava, não consigo, não vou dar conta, foi será que eu vou conseguir? E enfim, mas aí, ainda assim ela se permitiu. Foi. Eu me desafiei, né? Exatamente. Me desafiei. Vamos ver o que vai dar, né? E deu super certo, né? Eu acho que me ajudou em vários setores da minha vida, né? Na questão do desafio de conseguir me comunicar melhor, de me desinibir, né? De poder perder o medo da câmera, de colocar a cara a tapa, de falar de intimidade. Então, eu sempre fui uma pessoa muito fechada. E eu acho que o podcast, esse convite, né, me trouxe essa abertura para o novo e principalmente para me abrir aí, né, a colocar a cara aí e contar a minha história, né, e cada vez me desenvolvendo mais também na parte de me comunicar, né, a gente brinca aqui nos bastidores com o pessoal, né, tipo, Grazi, eu acho que você era meio gaga, né? Eu falei assim, nossa, gente, eu cheguei aqui, eu ficava gaga mesmo, porque eu não conseguia falar, ligava a câmera, eu tava falando uma belezinha, ligava a câmera, travava. E hoje, super naturalidade, né, às vezes eu até atropelo a Carol para falar, eu falo assim, nossa, deixa eu me contar que eu tô falando demais. Então, você vê aqui como a constância, né, traz isso pra gente, né, você cada vez tá melhor e cada vez querendo melhorar. Eu só agradeço a vocês, a Carol, ao podcast, a todo mundo da agência. A Obrigada. gente se desenvolve, evolui, né? Exato. Fazendo a mesma coisa toda semana. E aí, a ideia inicial era de gravar uma vez por semana, cada uma falando da sua área, pegar os cortes, colocar cada uma na sua rede social e vida que segue. Aí a mesa tinha 4 lugares.
Um dia eu falei, vamos convidar alguém para gravar com a gente? E aí as meninas falaram, quem? Tinha passado por um momento desafiador da minha vida naquela época, né? Eu virei e falei assim, eu tenho uma pessoa, se ela aceitar o convite vai ser muito bacana. Aí sugeri a Priscila. Aí as meninas, será? Nossa, a agenda dela é muito cheia, ela é muito ocupada. Será que ela vai aceitar gravar com a gente? E aí, de imediato, a Pri aceitou, muito obrigada. Imagina. Você foi a episódio nossa, foi muito bacana, você foi a né? nossa primeira convidada. E aí, depois de você, a gente viu como cabia esse formato. E aí o projeto tomou outra cara. O nosso diretor fala que a gente aprendeu a trocar as rodas do carro com o carro em movimento. A gente fez isso o tempo todo nesse um ano, porque hoje nós vamos falar um pouco dos nossos perrengues também. A gente está aqui para celebrar um ano, mas não foi tudo flores. Sim. Teve muito desafio, precisou muita superação. E esse trocar as rodas do carro em movimento é exatamente esses momentos de desafio e superação. E aí, quando a Priscila veio, a gente falou, cabe esse formato no nosso programa. Vamos fazer uma lista de pessoas que a gente pode convidar? E aí nós começamos a fazer lista, né, de pessoas para a gente convidar. A Marcela também, hoje ela está aqui representando as mulheres que... A Marcela foi a primeira pessoa que falou assim, eu vi que vocês têm um podcast, é muito legal, eu quero ir gravar lá. Então, tipo assim, esse negócio que você tá fazendo é bom, também quero participar. E foi muito bacana isso, que eu falei, olha, as pessoas vão começar a pedir para vir gravar com a gente, isso é muito legal. Porque eu acho que a gente mesmo não acreditava, A gente não né? acreditava, é. Que a gente ia chegar onde a gente chegou. E com 3 meses nós fomos para a TV e apresentar o podcast na TV foi, assim, uma aventura também, né? Porque eu lembro que eu levei meu MacBook para ele assistir, né? Um pedacinho para ele ver. Aí ele assistiu 30 segundos no mudo. Aí eu falei, como assim? Ele não quer nem saber do que a gente fala. Aí ele falou, não, eu já sigo vocês nas redes sociais. Eu vou colocar o programa de vocês toda terça e quinta às 19 horas. Aí eu falei, cara, ele deu um horário nobre pra gente, assim, de cara, como assim? Ele gostou Aí, mesmo, né? Quando nós chegamos na agência, o Martinelli falou assim, aí, como é que foi na TV? Eu falei, foi tão fácil que eu tô Nem foi. Já tava, já tinha acontecido. Aí ele falou, não foi tão fácil assim. São anos é fruto de anos de trabalho. Gente, eu tô no digital tem 5 anos. Fazendo palestra gratuita, Pouso Alegre região, dando curso, fazendo atendimento, fazendo trabalho voluntário. Então, o podcast, ele veio como assim, o fruto de anos de trabalho na minha vida, sabe? E é um projeto que eu amo muito. Eu falei que eu não ia chorar. Mas eu tenho muito orgulho de tudo que a gente fez, de todas as pessoas que a gente deu voz, de todos os conteúdos que a gente trouxe aqui, de todos os depoimentos que a gente recebe. Eu tenho depoimento de mulher que pediu demissão do trabalho, foi empreender assistindo um episódio nosso, de mulher que mudou completamente a relação com o filho assistindo um episódio nosso, de mulher que estava com um casamento falido e assistindo um episódio nosso sobre sexualidade, ela mudou completamente. É que, assim, é muita intimidade que a pessoa compartilha com a gente, não dá para ficar divulgando isso nas redes sociais, mas eu tenho depoimento de pessoas que pararam de fazer terapia porque estava assistindo os nossos episódios e estava tendo muito mais resultado, muito mais entendimento e praticando muito mais o que ela estava aprendendo com o que ela estava vendo no nosso canal do que num consultório terapêutico. Eu falei, gente, isso não tem preço, isso não tem valor, tem muito valor, a gente não pode parar. Então, cada depoimento desse vai dando força para a gente, e aí cada convidado ele é pensado de maneira estratégica, cada conteúdo tem uma estratégia para ele estar aqui, nada é assim, aleatório, né? A gente estuda, né? A gente pensa, né? O que a gente vai trazer, o que vão querer saber, né? O que vai ajudar as pessoas, né? A gente vai falar de um assunto, mas o que a gente pode buscar desse assunto para trazer algo de bom para alguém, que possa despertar alguma coisa, que possa ajudar, que pode encaminhar, né? Teve o episódio da Priscila também, né? Que foi super legal, que ela falou do como que fala mesmo? A doença chega para todo mundo, aquele corte seu. Mas eu tô falando da Priscila também, que fala da segurança da mulher.
A Priscila Lobato. Lobato, ela também foi Advogada. muito interessante o episódio. Ela ensinou Falou de muitas mulheres relacionamento a tóxico. se defenderem, a buscar ajuda. Então, eu imagino o que trouxe de ajuda ali para as pessoas, né? A Priscila também, né? A parte de saber a questão, né? De como se cuidar, né? De como ir atrás da saúde, de conquistar, de você também, né? Que foi trazer também a comida saudável, né? A empreender, a garra da mulher de se superar, de estar no momento ruim e falar, não vou passar por cima e eu vou ser guerreira, né? Que eu acho que é isso o principal das mulheres. A gente fala assim, mulher guerreira. Não é legal chamar mulher de guerreira, né? Mas a gente pensa, gente, mas a mulher, ela é guerreira, porque eu acho que ela não teria que ficar esse papel, teria que ser mais suave a vida para a mulher mesmo, né? Mas por onde ela passa, que tem algum problema, a mulher não deixa passar, né? Ela se enfrenta e ela acha um caminho para ela, né? Então eu acho que é isso. A verdade é que todas nós temos uma história muito inspiradora, né? Eu tenho uma das sessões dentro do meu processo, é a sessão de missão e propósito. Então, eu tenho uma ferramenta onde eu vou fazendo perguntas, aí a cliente vai respondendo, depois com as respostas dela a gente monta um texto, e quando não tem ninguém, gente, que lê esse texto e não se emociona, porque ela fala assim, cara, que história, essa história é minha, essa mulher sou eu. E aí ela olha para aquilo e ela vê quão incrível ela é, quanta coisa ela superou, quanta coisa ela passou e venceu. E toda mulher tem uma história assim, né? Para inspirar outras mulheres. E a nossa ideia era essa, trazer pessoas comuns construindo o extraordinário, que é isso que nós estamos fazendo. A partir do momento que a gente começa a inspirar outras vidas, nós estamos construindo o extraordinário com a nossa vidinha comum. Isso que é o bacana, né? A minha mãe tem um episódio que eu não lembro qual que foi. Aí ela fala para mim assim, manda para mim aquele vídeo seu que você fala sobre isso, isso e isso. Eu tenho uma amiga que tem esse problema, é um problema de saúde também. E aí eu falei, nossa, minha mãe tá assistindo os vídeos lá no canal, e fielmente, todos os vídeos ela assiste. Falei, gente, isso é muito bacana, porque são coisas que se eu falar lá dentro de casa, como filha, ela não vai ouvir, não. Mas assistindo um vídeo com outras pessoas aqui, ela olha, isso faz sentido. De repente eu começo a mudar algumas coisas. Minha mãe é uma pessoa que cuida de todo mundo a vida inteira, nunca tirou tempo para ela. Aí agora ela fala assim, uma vez por semana, toda semana eu tô indo na sauna. Falei, mãe, isso é uma evolução tão grande na sua vida que você nem imagina. E foi vendo esses conteúdos, foi ouvindo histórias de mulheres como nós que estamos aqui nessa mesa hoje. Então, o episódio de hoje ele é muito, muito, muito especial e de muita gratidão. Gratidão por cada um que passou aqui representado na pessoa de vocês. Gratidão por cada conteúdo que foi compartilhado, por cada história que foi compartilhada aqui com a gente, porque a Grazi fala disso melhor que eu nunca tive problema com isso, sim. E expor a minha vida. Olha, eu tive um câncer, passei por isso, senti isso, superei isso, depois da separação me senti assim, eu fiz isso. Mas tem muita gente que tem essa dificuldade, né, de expor os seus desafios e como fez para superar esses desafios. E isso transforma outras vidas, porque elas olham e falam assim, mas se ela passou e conseguiu e venceu e tá bem, eu também posso conseguir. Então, o objetivo maior é esse, de trazer esses conteúdos profundos com leveza, sabe? Igual a gente falou no seu episódio, né, da oncologia, mas com tanta leveza que fica gostoso de se assistir. Você sabe que você está falando de história, e eu sempre gostei muito de história. E eu acho que cada pessoa tem uma história para contar. Sim. Todo mundo tem alguma coisa que vai te ensinar algo, você tem algo a aprender com o outro sempre, independente da idade, independente do gênero, independente da cor, da classe, do De que formação. for, sabe? A gente tem que esquecer tudo isso e entender que a humanidade, né, que nós, eu acho muito engraçado, isso vem do DNA, né? Apesar de nós termos o DNA praticamente idêntico, mais de 99% do nosso DNA é idêntico, aquele pouquinho que é diferente nos torna únicos. Então, nós temos muitas diferenças,
ao mesmo tempo em que somos absurdamente semelhantes. Então, eu acho que isso é tão bonito e que se a gente for capaz de reconhecer isso, então, quando alguém conta uma história, toca naquilo que somos semelhantes, né? Mas também dar o direito do outro ser diferente de você é tão bom porque também te dá o direito de ser diferente. E aí você mantém aquilo que te torna único, que te torna especial. Então, quando você conta uma história, eu acho que a beleza da história é justamente isso, porque ninguém vai ter uma história absolutamente idêntica à sua. Mas haverão muitas histórias semelhantes e aquilo realmente pode tocar alguém e gerar mudanças que a gente nem imagina. Exatamente. No consultório eu vejo isso, por quê? Porque a gente vai lá, faz o tratamento é super importante, mas eu acho muito engraçado que às vezes é uma frase bem colocada, uma frase que eu falo pro paciente, de repente Vira a chavinha. vira, exatamente. E a mesma coisa, os pacientes não têm ideia, porque muita gente coloca a gente, o médico, né, nesse lugar, parece que a gente tem um pedestal, é que o médico fala, a vida do médico é perfeita, ele não tem problema, e ele não tem nada. Eu acho que isso que às vezes eu mostro nas redes também. Que, olha, eu sou um ser humano como qualquer outro. É muito engraçado, porque às vezes eu posto alguma coisa e a pessoa fala, nossa, você faz isso mesmo? Eu falo, faço, gente. Que ideia é essa? E eu acho isso engraçado, por quê? Porque as pessoas não imaginam o quanto eu aprendo com os meus pacientes. Sim. É isso, o quanto eu aprendo com Sim. você, com cada um que passa. E é isso, às vezes é uma pessoa de mais idade, às vezes é uma pessoa jovem, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia, você aprende com quem? Não, a gente o aprende tempo todo. o Se tempo você todo, tiver a gente escola aprende até com disponível. uma criança. Eu já ia Sim. falar, eu aprendo Né? tanto com os meus filhos. Sim. Eu aprendo muito com os meus filhos. Semana passada eu até fiz um post falando sobre isso. O sonho da Maria era fazer estrelinha e ela não conseguia. A Pamela ajudou ela. Nossa, tá onde ela ia, ela tava virando estrelinha. Hoje a estrelinha dela é a melhor estrelinha da sala. Por quê? Porque ela machucou, ela caiu, mas ela não desistiu. Eu aprendi tanta coisa com ela, com essa atitude. Eu falei, se a gente estiver aberta, a gente aprende o tempo todo. Com criança, com os nossos filhos, com os filhos do outro, com as pessoas que estão ao nosso redor, com as histórias do outro. E isso é muito incrível, sabe? A gente sabe ter humildade. Eu falo que ninguém tem o copo tão cheio que não possa receber nada, e ninguém tem o copo tão vazio que não tenha nada para doar. E isso fez com que o podcast se tornasse especial, porque o que a gente traz aqui é história. Sim, mas começou a partir de você. Você poderia ter feito sozinha, aí você pensou em convidar alguém. A partir daí, você pensou em convidar mais pessoas para estar também trazendo histórias. Então, essa sua solidariedade, essa sua vontade de ensinar o próximo, que fez todo esse projeto se tornar realidade. Um sonho se tornou realidade. Por conta do seu coração, da sua solidariedade, do próximo. Então, assim, é muito... parabéns mesmo, porque é um ano de muita determinação, porque lidar com o público em si é um desafio, não é fácil. E assistir todos os episódios, a gente vê que todo mundo tem problema e todo mundo tem força para sair daquele problema de alguma forma. Problemas diferentes, mas que a gente vai conseguir diariamente, né? Buscando inspirações. No caso, eu buscava a Gra, né, Gra? Quantas vezes eu falava, Gra, me ajuda, pelo amor de Deus, o que eu faço? E tava lá, porque na vida pessoal que a gente tem, né? É uma inspiração, mas tem pessoas que não têm a sorte de ter amigas próximas para ajudar. Então, esse podcast, ter pessoas que você possa assistir e falar, nossa, isso vai mudar minha vida. Igual você falou, deixou de ir numa terapia por conta de histórias que passou aqui. É isso, você se solidarizou convidando a Gra, que convidou pessoas, assim como eu, que tinha um sonho de participar, e hoje estou aqui, que fui convidada e que eu fiquei super feliz de participar de novo de um episódio tão especial, representando tantas pessoas especiais que estiveram aqui, mas que você fez de todo um sonho se tornar realidade. Parabéns para vocês duas, mulheres incríveis e inspiradoras. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, gente. Nossa, tá desafiador hoje. Eu queria que vocês contassem também essa parte, né? A gente está falando um pouquinho dos nossos desafios, da nossa vida, nesse um ano, né? Que a gente faz um ano que a gente não se vê, né?
nesse um ano, o que aconteceu aí? O que foi na vida, né? Ah, eu passei por isso. O que tem de bacana aí? O que Ou de mudou triste, o que mudou? do Date on Divan na vida É. de vocês? Olha, nos últimos, eu colocaria aí acho que 2 anos. Nos últimos 2 anos, o que eu mais aprendi é que um problema só é um problema se a gente enxergar ele como um problema. Nossa, Ponto. ponto. Essa é uma história que acho que eu nunca contei assim publicamente, mas vai aqui. É, Eu tenho uma irmã, sou apaixonada pela minha irmã. E ela, desde pequena, ela gostava de brincar de neném. Então, assim, ela tinha um dom, sabe? Gostava de criança. E eu não fui aquela pessoa que gostava disso. Mas eu me tornei mãe antes dela. Me tornei mãe, minha filha lá, com 13 anos, e nada da minha irmã ter filho. E a minha irmã engravidou, teve um aborto. Ficou muito triste. Na sequência, ela engravidou de novo. Quando ela engravidou, a gente ficou muito feliz. E ela fez uma comemoração. Assim, já descobriu com 4 semanas, sabe? Uma coisa assim. Você acha que ela queria? Não. Ficou desesperada pra ter filho. E aí, a gente fez o chá revelação. Eu fui a única a saber. Eu fiquei sabendo, né, qual era o sexo. Eu era a única que sabia. Tive que guardar aquele segredo, algo que é super difícil para mim guardar esse tipo de coisa. Eu falo o segredo, eu sou boa para guardar. Mas notícia boa que precisa e deve ser espalhada, eu totalmente contra guardar. Mas guardei. E foi muito feliz porque era uma menina. Eu sabia que ela tinha uma preferência por menina. E aí, logo depois, no primeiro ultrassom, ela recebeu a notícia de que minha afilhada ia nascer, tinha uma deficiência física, então ela ia nascer sem os 2 bracinhos, e logo depois a gente descobriu que ia vir também com uma deficiênciazinha na perna. E aí, gente, isso é visto como um problema. Então, inicialmente, eu fiquei muito triste. Né? Eu não vou falar pela minha irmã, eu acho que aí a gente tem que convidá-la um dia para ela vir aqui contar essa história. Mas eu lembro assim que eu chorei, acho que 3 dias seguidos, chorava. E eu acho que isso é importante a gente colocar, que a gente precisa respeitar também a nossa tristeza. A gente não pode negar que no mundo em que a gente vive, essa é uma situação mais difícil. Só que como nós não estamos acostumados e o mundo não é adaptado a isso, parece quase impossível para alguns. Mas para minha irmã nunca foi. Né? E a minha irmã, nesse ponto, ela é um exemplo, assim, absurdo de amor. E foi o amor que salvou tudo. Eu chorei 3 dias seguidos. Nossa. E aí, no terceiro dia, eu lembro que, assim, era 1º de maio, eu acho. Tinha um feriado. E aí eu falei assim, chega. Agora é segunda-feira, terça-feira, sei lá, vou ter que levantar, trabalhar. E falei, então, se veio pra gente, é a gente que vai dar conta. E eu entendi que o que ela precisava era amor. Falei, bom, então amor a gente tem. Amor tem de sobra, que não vai faltar. E foi assim, foi com muito amor que a minha irmã levou a gestação. Foi uma gestação que a gente não sabia o motivo, por que é que aquilo tinha acontecido. Então isso é angustiante, porque você ia aos médicos, ninguém te dava uma resposta. São meses sem resposta. Olha, o que vai acontecer? Ela vai sobreviver, não vai sobreviver? Tem risco de perder, enfim, aquele caos. Mas no meio do caos tinha muito amor e a minha irmã e meu cunhado foram, assim, exemplos de fé, acreditaram, foram até o fim. E esse ano, agora em outubro, a minha filhada faz 2 anos. Ela, assim, são 2 anos de muita felicidade, de muita alegria, de muito amor. E assim, e aí tem essas questões que são da espiritualidade, eu não vou colocar aqui em questão religião, mas espiritualidade. Foi muito engraçado, porque algumas coisas foram acontecendo pontuais, mas que eu acho que fazem diferença na nossa história e que a gente tem que estar atento a esses sinais. Que quando tudo parece muito difícil, esteja atento aos sinais, sabe? Conversa com o seu coração, sente quem está ao seu redor, presta atenção no que vai chegar para você, porque isso te dá força. Eu lembro de
Coisas pequenas, por exemplo, foi na quinta-feira que a minha irmã mandou a mensagem, olha, vai nascer, eu não tô achando os bracinhos. Eu falei, olha, então amanhã cedo eu tô aí. Na sexta-feira de manhã eu tinha um programa na rádio, eu nunca tinha faltado. Eu liguei pra Deb e falei, Deb, eu não tenho condições de ir hoje. Falei, eu preciso ir pra Campinas. Então eu tô indo pra Campinas, vou ver minha irmã porque aconteceu isso. A Deb falou assim, tem uma menina aqui em Santa Rita que tem essa deficiência e ela faz unha na minha manicure, então eu já vou te passar o contato. E aí me passou o contato da Vitória, sabe uma bailarina famosa de Santa Rita, que já foi até para os Estados Unidos, dançar, nunca viram assim? Gente, pois é. Eis que a Deb fazia a unha na mesma manicure, me passou o contato, mandei uma mensagem para a Vitória e entrei no Instagram e vi. E ela é bailarina. E ela tem essa deficiência, não tem os dois braços e dança maravilhosamente bem. Uma menina feliz, alegre, alto astral. Aí eu, nossa, beleza. Por acaso. Mas eu ainda tava arrasada. Aí eu ainda não tinha processado. Beleza. Naquela confusão e tal, a Vitória não me respondeu. Uma semana depois, a gente tá lá em São Paulo, no cara que vai fazer o ultrassom, que não sei o quê. Tô lá com a minha irmã. Juro, antes de entrar, faltava pouco, assim, pra gente entrar no consultório do médico. Eu olho meu celular, uma mensagem de quem? Da Vitória. Chega eu tava sentada, eu, minha irmã e meu cunhado. E a gente conversando, chega uma mensagem da Vitória. Falei, Paula, ouve esse áudio. Era a Vitória falando, olha, eu entendo que deve ser difícil, vou passar o contato da minha mãe, que eu acho que a minha mãe conversar com a sua irmã é melhor. Mas pode ficar tranquila que a gente vai ajudar e tal. Passei o contato e aí a gente entrou, olhou os vídeos e a Vitória fazendo tudo com o pé. Então ela come com o pé, passa maquiagem, passando delineador com o pé, coisa que a gente nem, né? Quase E aí você exatamente foi o que a gente falou. Falou, nossa, eu não consigo fazer essa maquiagem que ela tá fazendo. E aí a gente começou. E aquilo deu uma sensação tão boa, a gente entrou. Quando a gente entrou no ultrassom, que o cara começou a passar o ultrassom na barriga da minha irmã, que eu olho a tela, os pezinhos da Antonella. Quando eu olhei os pezinhos, eu olhei pra minha irmã assim, e a gente se emocionou. E eu lembro que, tipo, eu tinha jurado que eu não ia chorar mais de tristeza. Então hoje eu só choro de emoção boa. E a emoção era boa. Naquela hora, a gente ficou feliz por ver os pés, ao invés de ficar triste porque eu não tinha os braços. E aí, os meus... Então, assim, eu acho que, assim, desde aquele momento, tudo que tem acontecido na minha vida, eu percebo que, assim, você vai fazer o quê? Você vai reclamar pelo que tá faltando? Ou você vai agradecer pelo que você tem? Não significa que eu preciso ficar num lugar confortável, cômodo, achando que... Entendeu? Sim. Não, a falta, ela me dá um sinal. Sim. Poxa, o que precisa ser mudado? Né? O que eu tô precisando me movimentar? Se aquilo tá me incomodando de alguma forma? Mas eu aprendi a celebrar a vida, não só celebrar a vida, mas celebrar qualquer pequeno momento. E eu acho que isso me ajudou tanto que na última semana eu atendi uma paciente que ela falou assim, doutora, a gente tem um sino quando comemora o fim do tratamento. Ela falou assim, eu vou bater o sino só quando terminar tudo. E aí eu lembrei disso, eu falei, por que só quando terminar tudo? Devolvi a pergunta para ela e ela parou e pensou, realmente, né? Falei, por que você não celebra o fato da cirurgia ter dado certo, o fato da quimioterapia ter dado certo? Por que a gente não celebra absolutamente tudo que dá certo na nossa vida? E que quando a gente se abre para isso, eu falo, às vezes parece que a gente tem medo da doença, a gente tem medo do problema, né? A gente tem medo da morte, a gente tem vários medos. Mas o que eu entendi é que às vezes a gente tem medo até da felicidade. E que ser feliz exige coragem. Olha, sonhar exige coragem. Quando você trouxe a questão do sonho, o sonho é o motor da existência. E eu falo, será que às vezes a gente não se coloca até dentro de uma caixinha que a gente não permite nem sonhar? Quando você falou que, né, dos desafios, eu falo, gente, viver é um desafio, mas é um desafio que precisa valer a pena. E como é que a gente vai fazer valer a pena? E cada um vai ter que achar a sua resposta. Você tá me fazendo lembrar, eu não tive tempo para processar o que aconteceu hoje ainda. Mas de 6 em 6 meses eu faço o acompanhamento, né? Com os exames do tratamento oncológico por 5 anos. Eu tô no meu 2º ano. E nas vésperas de fazer os exames é muito difícil.
Até aqui o pessoal percebe. E, porque é lógico que eu fico ansiosa, eu tenho medo, eu vou pro hospital onde eu sofri muito lá dentro, eu choro lá dentro, porque eu relembro tudo que eu vivi lá, enfim. Mas quando sai o resultado do exame, aí então tá tudo bem, beleza. Aí hoje foi o retorno. Hoje que eu fui levar os exames para a médica ver, já tem uns 15 dias que estava pronta, ela não pôde me atender. E aí eu levei os exames para ela, eu já sabia que estava tudo bem. Os mais ressonância, né? Enfim. E o hemograma eu nem abri, deixei para ela abrir lá. Aí ela olhou e falou assim: "Ah, Carol, tua progesterona tá muito baixa, e isso fez com que o seu cortisol abaixasse, teu triglicérides está muito alto, mas a gente vai resolver isso com alimentação, com uma medicação leve aqui, com atividade física, enfim, tudo que você já faz mesmo." Gente, eu saí do consultório me sentindo ótimo. Eu falei, eu não tenho nada, eu tô ótimo. Porque o que eu tenho hoje de disfunção hormonal não é nada perto do que eu poderia ter diante daquilo que eu já tive. Então, assim, eu saio de lá me sentindo maravilhosamente bem, super saudável e incrível. E ela virou e falou assim: "Eu não sei como que você dá conta de fazer tudo que você tá fazendo com essa progesterona baixa desse jeito." Imagina se tivesse alta. Imagina se tivesse alta. Socorro, não, doutora. Porque 5 horas a energia acaba. Eu falei, não, mas aí 7 horas eu entro no meu terceiro turno. Porque 7 horas eu sou mãe, eu vou fazer tarefa. Minha vida acaba 10h30 da noite. É o que a gente fala, né? Mulheres, né? Acho que a mulher não deixa a peteca cair mesmo, né? A gente Doutora, dá um jeito, né? Você me contando da sua irmã. Ô, Marcelo, eu vou te cortar, você me desculpe, Tá mas bom. é que a gente está acabando com o primeiro bloco, Tá. o bloco está se encerrando e eu quero que você conte essa conversa aí no segundo bloco para a gente terminar. Eu quero saber. A gente está terminando o primeiro bloco e a gente teve nós ganhamos um presente da nossa agência, um presente muito legal. E eu vou colocar, vou pedir para eles colocarem aqui, passar para vocês verem também. A gente está muito feliz com esse ano. Esse primeiro bloco foi muito legal. A gente já falando sobre, né, cada momento seu, explicando o que a gente passou sobre esses anos, né? E não perca, siga no nosso Instagram e no nosso YouTube, Deite on Divan.